Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito. Tudo bem? Estamos agora hoje para falar de adoção. Vamos falar do Instituto da Adoção. Temos dados recentes informando quantas crianças aguardam a adoção e quantas pessoas estão interessadas em adotar. Temos 5.000 crianças na fila para serem adotadas e 27.000 pessoas interessadas em adotar. Só que essas adoções acabam não acontecendo por critérios que serão comentados agora pelo professor Paulo Lepori. Tudo bem, professor Paulo? Olá, professor Ivan, é um prazer estar com vocês mais uma vez na TV Atualidades. Estou sempre à disposição para a gente debater temas relativos à infância. Obrigado, professor Paulo. Professor Paulo, o senhor certamente teve acesso a esse Cadastro Nacional de Adoção que foi apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Na sua opinião, quais fatores acabam justificando essa conta não fechar? Por exemplo, eu tenho mais gente querendo adotar do que crianças para serem adotadas, só que a fila da adoção continua. Então, na sua opinião, quais são os fatores que ocasionam essa situação? Bom, certamente o que leva a essa grande diferença entre o número de adotandos e adotantes são os critérios estabelecidos pelos adotantes, desculpem, pelos pais que querem adotar em relação às crianças que pretendem. Nós temos números aí que falam por si novamente, né, como nós já comentamos em outras notícias. Nós temos cerca de 30.000 pessoas que pretendem adotar. E nós temos entre 4 e 5 mil crianças e adolescentes aptos à adoção. Então, essa conta realmente não fecha. Nós temos muito mais pessoas querendo adotar do que crianças e adolescentes à disposição da adoção. E por que isso acontece? Se nós tomarmos ainda outros dados fornecidos pelo Cadastro Nacional de Adoção, que é gerido pelo CNJ, nós vemos lá que mais de 10.000 desses pais que pretendem adotar, dessas pessoas que pretendem adotar, só aceitariam adotar crianças brancas. Então, quer dizer, 17,55% dos infantes estariam nessa condição. Então, nós já excluiríamos cerca de 30.000 crianças, né, que não estariam aptas a serem adotadas por esses pais, que só quereriam adotar crianças brancas. Apenas 8.000, cerca de 8.000 desses pais que pretendem adotar seriam indiferentes à cor. Então aí já existe uma grande limitação. Outro problema que nós temos é em relação aos grupos de irmãos, porque apenas metade dos pais que se propõem a adotar, ou das pessoas que se propõem a adotar, aceitariam adotar irmãos. Mais uma limitação que nós temos. Então, quer dizer, nós temos uma grande diferença entre o número de adotandos e o número de adotantes. E esse número vai crescer cada vez mais, e essa diferença entre o número de crianças a serem adotadas e o número de pessoas querendo adotar vai crescer cada vez mais, unicamente porque os pais estabelecem uma série de exigências para que eles efetivem a adoção. Perfeito, professor Paulo. Em 2009, nós tivemos a chamada Nova Lei da Adoção. Essa nova lei da adoção, ela facilitou o ato de adotar ou a situação ficou mantida? Bom, a Lei 12.010/2009 ficou popularmente conhecida como Lei Nacional da Adoção. Mas, na verdade, ela não é uma lei de adoção, ela é uma lei de convivência familiar e comunitária. Ela estabelece como primeiro passo ou primeiro objetivo a manutenção da criança junto à sua família natural. E estabelece uma série de medidas que devem ser tomadas com o objetivo de manter a criança junto à sua família natural. Por quê? A criança só vai ser afastada da sua família natural definitivamente se todas as políticas do Estado restarem frustradas. Então, hoje nós temos prazos limitando essa situação. Então, a criança que tiver que ser retirada da sua residência, ela vai ser encaminhada para uma família substituta de guarda ou de tutela, ou para uma família acolhedora, ou para um abrigo. E lá, ela deve permanecer por no máximo 2 anos, e nós temos avaliações pelo prazo máximo de a cada 6 meses. Então, se ela tiver que excepcionalmente ser afastada do seu lar, temporariamente,
com reavaliações a cada 6 meses por no máximo 2 anos, quando então o juiz vai ter que definir se ela vai voltar para sua família natural ou se ela vai ser encaminhada para a adoção. Então, na verdade, a Lei 2010, que ficou conhecida como Lei de Adoção, é uma lei de convivência familiar. Ela não veio para facilitar a adoção, ao contrário, ela veio para afirmar que a adoção é o último passo. Então, hoje a adoção é ainda mais difícil do que era anteriormente. Perfeito. Há inclusive uma previsão, no caso da criança, ela não pode ser retirada de sua família natural se a família não possuir condições financeiras. Essa é uma dúvida muito frequente entre as pessoas. O Estado deve intervir de forma assistencialista, não é isso, professor? Exatamente. A simples falta de recursos financeiros para a manutenção da vida da criança e do adolescente não é motivo suficiente para a retirada da criança e do adolescente da sua família natural. Nesse caso, o Estado deve se valer de políticas, e aí, como o professor Ivan bem destacou, assistenciais, para permitir a manutenção dessa criança. E, enquanto isso, ele também pode determinar algumas medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, tais como medidas relativas à profissionalização desses pais, né, colocá-los formalmente no mercado de trabalho, visando com que, num futuro próximo, não haja mais essa situação de falta de recursos que prejudique a convivência familiar. Perfeito, professor Paulo. Para encerrarmos, professor, gostaria de saber a sua opinião a respeito do nosso atual modelo de adoção brasileiro. O senhor concorda em que os adotantes possam estabelecer critérios físicos e até familiares, no caso dos irmãos, para condicionar o ato de adoção? Olha, professor Ivan, esse tema, em especial, é muito delicado. Por quê? Ao adentrarmos em aspectos subjetivos do que leva os pais a optarem por um determinado tipo de criança, pelo sexo da criança, pela idade, nós corremos o risco até de sermos injustos. Por quê? Já são poucos os pais que se predispõem a adotar. Se nós formos ainda julgar os critérios que os levam a adotar, talvez nós caiamos aí num lado subjetivo por demais e prejudiquemos até mesmo o sistema de adoção. Por quê? Como a adoção ela estabelece um vínculo definitivo de filiação, é necessário que os pais tenham vontade plena de ter aquela pessoa como realmente sua filha. E então, para que essa vontade seja plena, ela deve atender aos seus desejos mais íntimos. Porque se eu partir para o pressuposto de que os pretendentes à adoção não poderiam escolher o tipo de criança, a condição da criança, nós poderíamos ter no futuro um problema de rejeição dessas crianças adotadas. E isso ninguém quer. Então, eu acho temerário o direito invadir uma seara que é uma seara talvez da psicologia ou da psiquiatria, porque a gente corre o risco de prejudicar o próprio sistema e, em última instância, em última análise, prejudicar até mesmo o interesse superior das crianças e adolescentes, que é o valor máximo, né, que a gente chama de postulado normativo dos direitos da criança e do adolescente. Então, a socioafetividade e o demonismo hoje foram juridicizados como valores reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Nós podemos dizer, então, que existe hoje o amor jurídico, né? Então, os sentimentos, o que leva à formação dos vínculos familiares hoje é considerado, sim, sob o ponto de vista do direito. Nós temos que reconhecer a afetividade, a afinidade e todos os valores como valores que determinam se uma criança ou adolescente deve ou não permanecer junto à sua família natural, se deve ou não ser encaminhado para a adoção. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele sai na frente de tantos outros diplomas normativos que poderiam seguir esse mesmo caminho de adotar essa lógica de reconhecer como jurídicos valores sentimentais, valores que levam à formação das relações interpessoais. Parece que o ECA ele entendeu o que o Miguel Reale quis dizer com fato, valor e norma, né? O valor é justamente esse aspecto subjetivo ingressando no direito para que o direito tenha uma qualidade melhor. Exatamente. Nós não podemos ficar adstrito a aspectos formais da subsunção do fato à norma. A subsunção do fato à norma é importante, é a base do nosso sistema jurídico positivo, mas a valoração dessa subsunção é imprescindível para a garantia de todos os direitos fundamentais, para a garantia de todos os valores constitucionalizados.
Perfeito, professor Paulo. Muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos, e tenho certeza que as pessoas que analisavam a adoção apenas sob o prisma formal ganharam mais argumentos para fazer uma análise valorativa, mais ética, mais justa até desse ato, que é um ato de amor antes de ser um ato jurídico. Obrigado, professor. Eu é que agradeço a participação e sempre que possível nós vamos participar dos programas da Atualidades para trazer essas novidades relativas ao mundo do direito da criança e do adolescente. Obrigado. Professores do Brasil que acompanharam o depoimento do professor Paulo Lepori, queiram participar aqui conosco, manda um e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Tchau, tchau.